Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos então para a nossa caixinha da semana, onde vocês deixam a pergunta de vocês lá no Instagram, @Pautas e Táticas. Só lembrando que amanhã também teremos vídeo aqui no canal, teremos pós-jogo da seleção brasileira. Eu até fiquei na dúvida de quando era o dia, mas tá tranquilo, né? O jogo é no sábado, normalmente é na sexta-feira, né? Nas datas FIFA ou até nas quintas. E aí, normalmente a gente tem que mexer no dia da caixinha, mas nessa semana a gente manteve aí na sexta e, normalmente, o dia original dela é nas sextas, então quase sempre a gente deixa lá a caixinha disponível nas quintas-feiras e aí responde no dia seguinte, já posta o vídeo no dia seguinte, quando a internet deixa também, né? Ultimamente tem deixado. Teve um dia aí que eu tive que postar no sábado, mas eu já tinha até explicado a situação para vocês. Agradeço aí muito quem participou e também a paciência de quem teve, né? Essa paciência lá naquela oportunidade. Então, sem mais enrolação, vamos embora para as perguntas de hoje. Começando com o Matheus Silva 282. Fala sobre o Guardiola. Ele está se reinventando na atual temporada? Cara, o Guardiola ele costuma se reinventar, né? Ao longo das temporadas, dentro do próprio clube, e até fez isso quando pulou de um clube para outro, né, quando precisou adaptar o seu jogo à cultura diferente de outra liga. E normalmente ele faz isso por dois motivos: para se adequar, primeiramente, ao material humano que ele tem em mãos em cada temporada. Claro que muitas vezes ele escolhe esse material humano, ele vai, né, no mercado e contrata, mas ele também sofre ao longo das temporadas e quando as janelas estão fechadas com lesões. Então ele tem que se virar, entre aspas, com o que ele tem disponível naquele momento, né, em relação a elenco. E segundo e principalmente, para não se deixar ficar facilmente estudável, mapeável, anulável pelos adversários, né? Então ele se força a modificar pelo menos uma coisa ou outra, por mais que os pilares táticos da filosofia de jogo dele sejam mantidas ali. Então eu acho que essa reinvenção dentro do City em 10 temporadas é a 10ª reinvenção dele dentro do City. Ele completou 1000 jogos na carreira aí, né? 3 clubes diferentes, são 3 anos de Barcelona, não, 4 anos de Barcelona, 3, né, de Bayern, então são 17 temporadas na carreira, são 17 reinvenções aí do Guardiola, tá? Ou 16, né, já que a primeira já é a apresentação dele para o mundo, aí na partir da segunda temporada é a primeira reinvenção, no caso, a segunda versão, são 16 reinvenções, 17 versões diferentes que a gente tem do Guardiola. Isso aí é habitual, é praxe na carreira dele, beleza? Falando especificamente sobre o que ele tem feito nessa temporada, para não me alongar muito e ficar uma resposta muito grande, é só a primeira pergunta, né, do vídeo, já temos 3 minutos de vídeo, confira lá a análise rápida que a gente já fez do Manchester City nessa temporada aqui no canal, né, quando esse vídeo acabar, caso você ainda não tenha visto, beleza? Valeu, Matheus. Thor Carvalho, TSC. A América do Sul tem os melhores custos-benefícios para os times brasileiros buscarem jogadores estrangeiros, tal qual o Brasil é para a Europa? Cara, é uma maneira interessante de ver a coisa assim. Eu não sei se é o melhor custo-benefício para jogadores estrangeiros, tá? Porque eu sei que é bem pouco, tá? Acontece com bem menos frequência. Mas alguns jogadores, né, escondidos na Europa, alguns jogadores até africanos, muitas vezes pintam aqui no Brasil, né, desconhecidos e aparecem para o grande público, né, vistos por scouts aqui no futebol brasileiro, né? O Bastos do Botafogo é angolano, né? Teve um jogador, cara, não vou me lembrar a nacionalidade dele, o Joel, jogou no Botafogo também, mas ele apareceu muito bem no Avaí, ele também era africano, foi uma grande descoberta ali, né, dos caras, então com certeza custou mais barato aqui do que alguns desses sul-americanos, né? Mas é uma forma interessante de ver, se você comparar o que é o mercado sul-americano para os europeus, né, ou o brasileiro para os europeus, né, o que pode ser, né, o mercado argentino, uruguaio, paraguaio, chileno, boliviano, venezuelano, enfim, o mercado sul-americano como um todo para os grandes times do Brasil. Com certeza um grande destaque de um time emergente, ou até grande de uma liga menor que a brasileira, né, aqui dentro da América do Sul, vai custar menos do que custaria um grande destaque brasileiro, né, de um clube já do nosso país. Beleza? Interessante sua pergunta, Thor. Mais uma aqui do Thor. Eu acredito que daqui a muitos anos existirá uma tecnologia que consiga neutralizar os efeitos da altitude nos jogadores,
deixando eles respirarem melhor. E você, também acha possível? Nunca parei pra pensar nisso não, Thor. Tomara, né, cara, que aconteça. Né? Não sei se vai ser possível, que tipo de tecnologia seria essa, seria aprovada, se seria realmente, né, algo prático para se colocar em campo, algum equipamento que se coloque e não atrapalhe os jogadores, ou que a FIFA permita. Eu acho que depende muito de como é que seria esse equipamento, né? Como seria esse apetrecho aí e tal. Não sei se vai acontecer não, mano, mas eu espero que aconteça também, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, mas agora que você me deu a possibilidade, pô, tô torcendo junto com você para que aconteça, porque realmente, cara, a questão da altitude e como as seleções e clubes, principalmente as seleções, né? Porque o clube não tem o que fazer. O clube é sediado naquela cidade, tem que jogar na cidade, não dá para banir o clube das competições, né, por ter estádios localizados na altitude, não dá para fazer também com que eles joguem fora de casa, isso seria uma perda desportiva para esses times, seria uma punição, né, também para o povo daquela cidade, para aquela torcida também, eles não poderem jogar na casa deles, né, sendo relacionadas à altitude, mas também é meio que tirar vantagem, principalmente se tratando de seleções, da saúde dos adversários. Por exemplo, a Bolívia está jogando em El Alto, né, que é uma cidade, né, com uma altitude de mais de 4.000 metros, em relação a La Paz, é uma diferença de 2.000 metros, ou quase isso. Né? La Paz já tem uma altitude muito grande, eles estão preferindo jogar numa altitude maior, justamente que é para levar vantagem desportiva em cima do adversário. E eu acho isso sempre muito ruim, né? Uma vantagem em cima da saúde, né, do time adversário, dos jogadores adversários. Então, essa questão da altitude é uma questão muito sensível para a gente discutir. Inclusive, eu fiz um vídeo que foi pouco engajado, infelizmente, né? Poucas pessoas assistiram esse vídeo, mas eu fiz um vídeo discutindo essa questão aí da altitude, dos jogos, né, realizados em campos que tem altitude, né, em estádios que tem altitude. A terceira aqui do Thor. Qual é o melhor jogador feijão com arroz, entre aspas, que faz o básico, mas é o melhor dos básicos? Cara, é bem difícil responder essa pergunta também, né? Porque pode soar até pejorativo, né? A gente chamar algum jogador de feijão com arroz, faz o básico e tal. O que seria fazer o básico, né? Seria fazer algo que não é muito extraordinário, muito diferente, muito, né, que faz algo extra o que aquela posição pede, né? Seria basicamente chamar um jogador de comum. Muito difícil, cara. E não me vem nenhum nome à cabeça, assim, da atualidade. Faz o básico. O cara faz o básico e é muito bom fazendo o básico. Você pode pensar em posições até menos espalhafatosas, menos, né, como zagueiro, como goleiro. Né? Por exemplo, um goleiro que joga muito bem com as mãos, mas não joga muito bem com os pés. Né? Ou que não tem essa necessidade, né, de jogar tão bem assim com os pés. O Gabriel Brazão do Santos, por exemplo, é esse cara. Né? Aquele zagueiro que não é um primor de qualidade técnica, mas na posição dele, ele é muito bom. Você pode pensar em alguns nomes aí. Pô, o Léo Pereira do Flamengo, né? Ele joga ao lado do Léo Ortiz, que é um cara extremamente técnico. Né? O Léo Pereira, ele tem a sua técnica, um jogador canhoto e tal, mas acho que jogar ao lado do Léo Ortiz faz ele também aparecer mais, né? Ficar melhor. Né? De repente, se ele jogasse ao lado de um zagueiro pior, ele fosse menos visto, tecnicamente falando, né? Teria menos holofote. Até no próprio Flamengo, né? Nem por ser jogador do Flamengo, não. Eu lembro quando ele foi contratado, ele era muito bom no Atlético Paranaense, quando ele foi contratado, a primeira temporada dele foi bem problemática. Jogando ao lado do Gustavo Henrique, né? Que era do Santos, que também foi trazido naquela janela como uma grande contratação e nenhum dos dois foi bem. O Gustavo Henrique saiu, o Léo Pereira ficou e o Léo Pereira cresceu de produção. Depois jogando ao lado do Davi Luiz, do Fabrício Bruno, agora do Léo Ortiz, ele voltou a aparecer, mas não é um zagueiro que tem o grande primor de qualidade assim como o do Léo Ortiz. Então eu vou ficar com o Léo Pereira aí nessa comparação e eu citei o Brazão, mas poderia ter citado outros goleiros também. Beleza? Valeu, Thor. Deixa eu dar uma bebidinha aqui na água. Gente, eu peço desculpa pela minha voz, tá? Deve estar saindo um pouco anasalada. Eu tive gripe nessa semana, tive dor de garganta, tô tomando antibiótico, tô com o nariz entupidaço. Então minha voz pode estar um pouco estranha aí. Peço desculpas, mas também a compreensão de vocês nesse ponto. Vocês vão ver que
nos vídeos de semana que vem eu também vou tocar nesse assunto, porque eles já foram gravados, né? Alguns deles. Francisco Teixeira. Qual a posição de campo que acha que, com o tempo, foi sofrendo mais alterações? Cara, eu acho que a que tem mais variação, né, de utilização é a de camisa 10, tá? Você pode usar o camisa 10 de várias formas, né? Centralizado, ao lado de outro jogador mais ofensivo, né, mais aberto, né, como um winger, né, jogando mais ali ao lado de um segundo atacante. Você tem diversas utilizações do camisa 10. Tem vídeo sobre isso aqui no canal também. Mas se a gente for falar de demandas, eu acho que as posições de zagueiro e lateral foram as que mais tiveram demandas, né? O lateral sempre teve, né, várias funções, né? O lateral ele sempre teve a função defensiva, por ser um defensor, obviamente, né, de marcar mais pelo lado. Agora ele também precisa fazer o papel de base. Agora ele também apoia por dentro. Ele já apoiava por fora. Tem alguns laterais, inclusive, formados no Brasil que são melhores atacando do que defendendo, apesar de serem defensores. Nessa vertente de atacar por dentro, atacar no meio espaço também, né? Aparecer na área, atacando em diagonal. Então o lateral ele sofreu várias dessas vertentes. E o zagueiro? O zagueiro agora ele tem que conjugar não só boa estatura, força física, imposição no jogo aéreo, no duelo homem a homem, né? Com velocidade, com qualidade no passe, né? Com leitura, antecipação, cobertura de lateral. Eu acho que o zagueiro hoje é a posição que mais evoluiu no jogo, tá? E a que mais tem demandas. Não sei se ela foi a que teve mais alterações, mas hoje é a posição mais difícil de se jogar no jogo, tá? É a de zagueiro, com certeza. Talvez seja o jogador que mais vezes pega na bola durante o jogo, o zagueiro. Mais uma aqui do Francisco. Ronaldinho Gaúcho ou Renato Gaúcho? Você coloca R Gaúcho, vamos ver. Foi quem mais me fascinou ver jogar na infância. E você? Deve ser o Ronaldinho, né? Se for o Ronaldinho, deve ser o Ronaldinho. Também é o cara que mais me encantou, cara, ver jogando. Mas não é o meu jogador preferido da infância, não. O meu preferido é o Thierry Henry. Olhei pra cá porque tem um quadro aqui, né, do Henry. É o meu jogador preferido, né, que eu vi jogar, assim, quando eu tava crescendo e entendendo o futebol. Foi o que mais me impressionou. Não no quesito, né, lúdico do jogo, mas, cara, ele era um atacante rápido, habilidoso, né? Ele cobrava falta, cobrava escanteio, era completo, era temido, ele tinha força física, ele tinha qualidade, recurso de finalização, não sei se eu já falei, drible, batia bem, forte, colocado, bonito na bola também, né? Então, cara, o Henry foi o cara que mais me brilhou os olhos, ver jogar. Mas o Ronaldinho, porra, é muito encantador, é muito bonito ver o Ronaldinho jogar também. E é um dos meus jogadores preferidos. Se eu fosse fazer uma seleção de jogadores mais encantadores, certamente o Ronaldinho estaria nela. Mas o Henry, pra mim, é o top 1, tá? Foi o que mais me encantou, assim. Né? Mas o Messi e o Cristiano Ronaldo, claro que eles são os melhores que eu vi jogar. Mas aí a questão do encantamento, eu era já mais velho, né? Já tinha me apaixonado pelo jogo antes. Então o encantamento ele ficou um pouco menor quando eu via Messi e Cristiano Ronaldo jogar, né, nos seus auges. O encantamento, para mim, tem muito a ver com essa fase da infância que você tá mais descobrindo o jogo, sabe? E o cara ali te encanta e te brilha os olhos. No Botafogo, por exemplo, foi o Dodô. Tá, o meu primeiro ídolo no Botafogo, ele foi o cara que mais me encantou quando eu tava começando a entender o jogo, beleza? Valeu, Francisco. Carlos Loscar. Você acha que faltou ao Brasil estudar o futebol como ciência? Cara, não sei se como ciência, mas eu acho que faltou um pouco de humildade pra gente entender melhor taticamente o jogo, a evolução do jogo. Eu acho que essa questão da ciência até aconteceu, tá? Talvez tardiamente, talvez de uma forma mais vagarosa, atrasada, mas principalmente a gente depositar tudo na questão técnica. E a gente se apoiar muito no fato da gente ser o único país pentacampeão e tal, e se recusar a evoluir, se recusar a aprender, se recusar a ver que as outras seleções, as outras escolas, né, estavam praticando algo que deixou o nosso futebol, a nossa escola obsoleta. Eu acho que tudo isso fez o Brasil atrasar bastante, né? A gente ficou durante 15 anos, jogando futebol de uma década que já tinha ficado para trás, né?
eu posso dizer aqui que até metade dos anos 2010, né, durante a década de 2000 até metade dos anos 2010, a gente ainda estava praticando o futebol dos anos 90, no nosso país e, por extensão, em grande parte da nossa seleção. Eu acho que com esses 15 anos atrás, a gente começou a implementar, por exemplo, sistemas como 4-2-3-1, como 4-1-4-1, e se afastar um pouco do 4-2-2-2, 4-3-1-2, e alguns dogmas, né, que hoje a gente olha, principalmente a minha geração, olha como a essência do futebol brasileiro, a escola brasileira. A gente esquece que a escola brasileira, de fato, é o que foi nos anos 50, os anos 60, 70, quando a gente começou a ganhar Copas do Mundo e tal, e aquilo, né, que é a nossa origem, nosso berço do futebol. Eu acho que a nossa geração ela ficou muito pautada naquilo, e eu vou fazer vídeo sobre isso também, tá? Com o sucesso que a gente conseguiu, especialmente com a seleção, de ter ido a 3 finais de Copa do Mundo consecutivas e ganho 2. Especialmente em 94, né? Eu acho que a partir da seleção de 94, ela difundiu um estilo de jogo que ficou tão marcado que a maioria dos times brasileiros passou a usar e ficou usando por 15 anos. Quando o mundo inteiro já jogava uma coisa diferente que engoliu esse estilo de jogo, a gente continuou preso, né, naquelas plataformas, naqueles moldes táticos ali. Tanto que a gente fala que aquilo ali é a escola do futebol brasileiro e de fato não é, né? Mas enfim. Mais uma aqui do Carlos Loscar. Kaká, em sua época, foi um jogador disruptivo? Eu até mandei mensagem aqui pro Carlos para entender, né, o que ele estava querendo dizer com esse disruptivo, né? Em que sentido? E ele falou do sentido da força física, né, do Kaká, né, que os camisas 10 da época eram jogadores mais técnicos, às vezes até mais lentos, né, até mais preguiçosos. Ele não usou essa palavra, eu que tô usando, né? Mas preguiçosos defensivamente, e o Kaká era privilegiado fisicamente. Era um cara de muita força física, era um cara, né, de explosão, de velocidade. Eu acho que nesse sentido, Carlos, não foram muitos outros camisas 10 que reproduziram o estilo de jogo do Kaká. Então, nesse sentido, a minha resposta seria não. Mas talvez ele tenha colocado uma pulga atrás da orelha de que, pô, talvez esse camisa 10 tipo Alá Riquelme, né, Alá Zidane, que é um cara de mais cadência, ele não sirva mais para um futebol que está vindo aí, que é um futebol de mais transição. Eu acho que o Kaká, ele é um tipo de 10 que estava à frente do seu tempo em um estilo de jogo que hoje pode ser considerado moderno, não todos. Até porque o futuro próximo ali do Kaká foi de quê? Dos times pararem de jogar tanto assim com o camisa 10 de fato, e com um jogador mais participativo em todas as fases do jogo. Né? Um jogador que defendia mais, que de repente até jogava mais como um terceiro homem de meio de campo, né? Os triângulos de base alta e ponta baixa, né, do 4-3-3 com 1-5 e 2-8 se perpetuaram. O Barcelona ajudou muito, né, para que isso, né, se tornasse uma tendência moderna do jogo. Algumas equipes históricas, né, como o Real Madrid, Casemiro, Modric, Kroos, né, o Barcelona, que eu citei de Busquets, Xavi, Iniesta, né, deixa eu ver mais qual time, né, o meio-campo da seleção alemã de 2014 com Schweinsteiger, Khedira e Kroos. O meio-campo da França de 2014 com Matuidi abrindo um pouco mais à esquerda, mas sendo esse terceiro homem, Pogba, atrás deles o Kanté. Todos os meio-campos com 3 volantes, mas não necessariamente 3 volantes. 3 meio-campistas que jogam e marcam, né? 3 jogadores que participam muito do jogo. Hoje em dia a gente vê o meio-campo do PSG com Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. 3 jogadores que não têm posição fixa também. Eu acho que o futuro do jogo foi muito mais a partir, né, daquele meio-campo ali do Barcelona, né, do que o Kaká ser o que deveria ser o 10 dali pra frente, tá? Eu acho que o Kaká ele se encaixa muito em um tipo de 10, que passou a ser usado em outros estilos de jogo, mas ele não... O Kaká ele não é um case de sucesso que virou tendência dali pra frente, tá? Eu entendi a sua pergunta, entendi que o jogador ele tem que ser intenso fisicamente, não pode ser só o técnico da pausa, da cadência, ele tem que ser um cara... Mas quantos Kakás, entre aspas, a gente viu, né, depois do próprio Kaká do auge, né? Muito poucos. Na minha cabeça não vem imediatamente assim um nome que a gente pode se assemelhar. Até o próprio De Bruyne, que é um cara também
condução de bola, a velocidade, um cara que faz o passe correndo, não é um cara que faz o passe primeiro parando a bola, levantando a cabeça para depois passar a bola, né, fazer um lançamento. Ele não é esse tipo de 10. Ele é diferente do Kaká. O Kaká era muito mais agressivo e atacante, e o De Bruyne, um cara de mais pausa. Eu acho que o Kaká ele se assemelha muito mais a um Alex, né, que era um cara realmente mais parado, né, não era tão físico, mas tecnicamente falando, o que ele fazia com a bola no pé é mais semelhante ao Kaká, e é um cara que veio antes do Kaká. Ao Zico, ao Rivaldo, ao Raí, são caras que vieram antes do Kaká. Tá? Então, depois do Kaká, a gente não viu outros Kakás, outros caras, né, que tinham essa mesma virtude. Pelo menos eu não me lembro de nenhum deles. O que mais se assemelha ao De Bruyne, e ainda assim o De Bruyne é diferente. Beleza? Até o Messi. O Messi, quando o Messi foi usado como 10, né, ele poderia ser comparável ao Kaká, mas o Messi não foi tão usado assim como 10. Né? Foi usado de falso 9, né, foi usado de segundo atacante, como ele é hoje, né, mas como 10 de fato, como o Kaká, ele não foi tão usado assim. Então, talvez seja um cara que, né, na virtude de correr com a bola, ser rápido e atacar a área, talvez seja um cara também, né, mais parecido. Mas a comparação do Messi é mais com o Maradona do que com o Kaká, né? Mas, enfim. Valeu, Carlos. Cara, achei outra pergunta do Francisco, que tá misturada aqui entre as perguntas do Eric Jonas Costa. Então eu vou na ordem, para eu não ficar pulando para responder e acabar esquecendo a que ficou para trás, tá? A próxima aqui é do Eric Jonas Costa. Leonardo Jardim ou Abel Ferreira? Quem é melhor treinador? Para mim, o Leonardo Jardim, tá? O Abel Ferreira é maior no futebol brasileiro, porque conquistou vários títulos, está aqui há mais tempo, né? É um técnico longevo do melhor time do futebol brasileiro, ou um dos melhores, um dos dois melhores, né? Há vários anos, há 6 anos, né? Que é o período que ele está aqui no Brasil. Mas o Leonardo Jardim é um técnico melhor, é um técnico que já veio para cá grande, com currículo, com, né, trabalhos vencedores na Europa. O Abel, ele construiu a carreira dele, o sucesso dele praticamente, basicamente aqui no futebol brasileiro e no Palmeiras, né? Então, assim, quem é melhor treinador é o Leonardo Jardim, tá? E outra, o Leonardo Jardim, ele tem um bom elenco, mas não tem o elenco do Palmeiras, né? O elenco do Palmeiras é melhor do que o do Cruzeiro, e o Leonardo Jardim tá tirando extraindo muito desse elenco do Cruzeiro, mais do que a gente, né, poderia imaginar. Eu não sei se o Abel, no Cruzeiro, num primeiro ano de trabalho, conseguiria também fazer a mesma coisa com esse elenco. Ah, mas ele no primeiro ano de Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil? Foi também, né? No primeiro ano dele. Verdade. Mas com certeza o elenco era melhor do que esse do Cruzeiro, que não é um elenco ruim, só é inferior, até pela questão financeira, né? O Palmeiras hoje é um time mais estável financeiramente do que o Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro tenha sido recomprado, né? Tá no seu segundo dono de SAF aí, que injetou um dinheiro bem bacana, né? Mas ainda assim não são aquelas grandes estrelas que ele contratou no início do ano que estão fazendo a diferença aí, né? São vários jogadores que, inclusive, já estavam no grupo, como Caio Jorge e Matheus Pereira, que têm brilhado, né, nesse time do Cruzeiro. Então, o Leonardo Jardim até está potencializando esses caras que já jogavam bem, estão jogando melhor ainda, né, sob o comando dele. Mais uma aqui do Eric. Um time nota 6 com muita capacidade física ou time técnico nota 10 com físico mediano? Cara, se você tivesse trocado a palavra física por tática, eu ficaria com o time nota 6 com muita capacidade tática, tá? Porque capacidade física é o quê? Um time que corre muito? É um time intenso? É um time com os caras fortes? Né? Um time que não cansa rápido? É um time rápido, veloz? Essa é a capacidade física? Mas e aí, a bola no pé deles é realmente mediana, nota 6, como você disse? E um time técnico nota 10, né, como você disse aí, seria, sei lá, um time do Real Madrid, que pode não estar azeitado taticamente, né, e talvez não tenha os jogadores mais intensos fisicamente, mas, pô, tem um elenco de vários grandes jogadores. Pô, eu acho que eu prefiro esse segundo elenco, né? Se você tivesse me falado tático ou técnico, um time que é melhor tática do que tecnicamente, eu preferiria esse. Agora, um time que é melhor só fisicamente, tecnicamente não me entrega tanto,
eu prefiro o time que tecnicamente me entrega mais. Beleza? Aí antes da terceira do Eric Jonas, a segunda aqui do Francisco. Qual a posição que não pode faltar em nenhum esquema tático, fora goleiro? Ah, mano, zagueiro, volante e atacante tem que ter em todo time, né? Em qualquer que seja o esquema. Dá pra fazer time sem lateral, dá pra fazer time sem meia, dá pra fazer time sem ponta, mas atacante, seja ele qual for o perfil de atacante, tá? Né? Mas tem que ter alguém no ataque. Acho que não dá pra fazer time sem atacante. E sem volante e sem zagueiro não tem como fazer. Então essas três posições aí são primordiais aí no futebol, beleza? Valeu, Francisco. Agora sim a terceira do Eric. Planeja conteúdo escrito algum dia, blog ou livros? Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a ter em mente que eu queria ser jornalista, era o que eu queria fazer. Era conteúdo mais escrito, que era o que eu consumia mais. Eu lia muito jornal, lia muito blog tático, né? Quando eu tinha alguma pergunta a fazer, eu ia atrás da resposta em conteúdos mais escritos, né? Digitados, melhor dizendo. Então, cara, eu falava, pô, eu quero ser jornalista para produzir esse tipo de conteúdo, né? Para trabalhar numa redação, para escrever um site de um veículo, para escrever uma coluna de jornal que eu lia bastante, né? Esse jornalismo que eu quero. E depois eu comecei a ver que o audiovisual é o que atrai mais, é o que torna o cara mais conhecido, até, né, dizendo. É que eu cresci, cara, com a ideia da TV aberta de que só poderia ser comentarista de jogo, por exemplo, quem já foi ex-jogador. Porque na TV aberta é o que tem, né? Só ex-jogador comentando, não tem jornalista formado. Tem a Ana Thaís Matos, mas é mulher, não é homem. E eu sou homem, obviamente. Então, e ela veio bem depois, né, do que eu já consumia. O que eu consumia era o Arnaldo César Coelho, que era árbitro, né, o Júnior, que era jogador, Casagrande, jogador, Caio Ribeiro, jogador. Aí você mudava de canal. O Neto é jogador, era jogador, né? São todos aí jogadores aqui que eu tô citando. E eu não tinha acesso à TV fechada, né, nesse meu começo de querer me tornar jornalista. Então o que eu tinha na mente era que eu queria trabalhar com conteúdo escrito. E aí depois que eu fui conhecer os canais fechados, né, os jornalistas, os comentaristas jornalistas, né, os comentaristas não só de programa de esporte, focado em esporte, mas também os comentaristas de jogo que são formados em jornalismo, né, e aí fui consumindo muito mais o audiovisual, eu passei a ter essa vontade de querer fazer algo audiovisual também. A minha voz na faculdade, no começo, ela foi bastante elogiada. Então, meu primeiro contato foi muito mais com o rádio. Né? Eu cheguei a apresentar programas de rádio na faculdade, um programa esportivo chamado Toque Rápido. Né? A galera aí que participou se lembrar. Né? Um abraço para vocês, inclusive, né? Meus colegas aí de faculdade. Alguns amigos, mais do que colegas, vão se lembrar. E aí podem dar um salve aí nos comentários também, né? Para relembrar como é que foi essa época do Toque Rápido. E também o Conexão Unicultural, onde eu primeiramente fui setorista de esporte desse programa. Depois eu fui promovido, entre aspas, a âncora, né? Eu substituí o âncora que era titular daquele programa, se formou, deixou a universidade. Eu herdei aí a vaga de apresentador do programa, né? De âncora desse programa. Então o rádio, até por não precisar aparecer, por ser tímido, né, por não conseguir me comportar tão bem na frente da câmera, né, o rádio se apresentou como uma primeira alternativa para mim, tá, do audiovisual. E aí depois é que eu fui, né, ganhar gosto pela câmera. Eu tinha uma professora na faculdade que ela adorava me ver na câmera, mas eu tenho a ciência de que eu só me aperfeiçoei e só fiquei cada vez melhor na frente da câmera depois que eu comecei o canal. Depois que eu comecei a praticar mais, depois que eu comecei a gravar cada vez mais vídeos na frente da câmera, eu fui me soltando mais, fui me aperfeiçoando, ainda tenho muito a evoluir, tem muita gente que é muito melhor do que eu na frente da câmera. Muitas vezes, inclusive, eu fujo de ficar olhando diretamente para a lente, então eu olho para, né, vários lugares ali, porque eu acho que me ajuda mais a formular pensamento, tá? Eu não fico tão focado, acho que ninguém olha para as pessoas, conversa com as pessoas olhando sempre no olho. E quando eu tô olhando para a câmera, eu tô olhando no olho de quem tá assistindo, ou a pessoa tá olhando nos meus olhos, no caso. Né? Mas numa conversa informal, pô, você gesticula, você olha para vários lugares, e quando eu fui entendendo isso, eu fui, né, me comportando melhor na frente da câmera.
E aí, cara, o canal que era o meu portfólio de trabalho, inicialmente, deveria ser, né? Eu não tinha intenção de fazer dinheiro com ele. Era só uma maneira de eu treinar isso no meu último ano de faculdade, conjugando com estágio, com o meu primeiro emprego, né, numa web rádio, inclusive, com TCC, com um outro projeto independente que eu participava também, ajudando, né, outros colegas lá de universidade, com um podcast que eu comecei aqui com os amigos também, né, o podcast chamava inicialmente Um Podcast Sobre Futebol, e depois a gente, gente, vamos mudar esse nome, né? Um Podcast Sobre Futebol é muito genérico, aí a gente mudou para Mesa Quadrada, tá? Em referência à mesa de bar, né? Nosso papo mais informal e tal, menos, apesar de serem todos jornalistas formados, menos jornalístico, né? Mais, né, conversa de bar, porque quando a gente se encontrava, praticamente o único assunto que a gente tinha, além das nossas vidas pessoais, era futebol. Então, sempre virava mesa de bar e a gente não falava com comprometimento e tal. A gente falava, mano, essas nossas conversas aqui, são tão maneiras e sai pauta tão boa daqui que a gente podia colocar num programa. E aí, assim surgiu a ideia do podcast, tá? Que nem foi minha, foi do Júlio Velasco, um abraço pra ele, que é inclusive entusiasta da página PL da Depressão, né? Premier League da Depressão. E hoje trabalha na Cazé TV, né? Um abração aí pro Júlio. E é isso, mano. Então, antes de tudo isso daqui, o conteúdo escrito era o pontapé inicial. Agora eu tô mais na onda do audiovisual mesmo, mas não descarto, tá? Voltar pro conteúdo escrito não, principalmente se tiver que trabalhar em alguma empresa, né, fazendo isso. Mas acho que hoje o audiovisual ele é mais consumido, tá? As pessoas gostam muito mais de assistir ou até mesmo ouvir do que ler, infelizmente. Mas eu me apaixonei pelo jornalismo escrito primeiro do que o audiovisual. Valeu, Eric. Falei pra cacete, fiquei com sede. Lucas Emanuel Oliveira. Endrick consegue ir para a Copa nesse pouco tempo? Observação. Ainda acho o melhor 9 que temos. Eu fiz um vídeo, Lucas, sobre o Endrick semana passada, e nesse vídeo eu sou veemente em dizer que ele não vai participar da próxima Copa, tá? Ele se mudou de clube agora, deve ter mais chances lá no Lyon, não está garantido que ele vai ser titular, mas tem muito mais chances de ser titular do que tinha no Real Madrid. Mas o técnico da seleção era o ex-técnico dele do Real Madrid, que botava ele para jogar, em média, eu estudei esse dado para poder fazer o vídeo, menos de 10 minutos por jogo. Normalmente, ele colocava ele para jogar faltando 5, né, faltando só os acréscimos, faltando 2 minutos mais os acréscimos, ou partidas, né, de Copa do Rei, que ele começava jogando às vezes, ou entrava no intervalo, ou jogava só o primeiro tempo. E aí, em média, diante de todos os jogos que ele participou e os minutos que ele jogou, dava 9 minutos e pouquinho. Essa era a média de tempo que ele tinha com o Carlo Ancelotti. Você acha que o Ancelotti, que não convocou ele até agora, vai convocar? E ele indo pro Lyon, beleza, mas tava lá no Real Madrid com o técnico que sucedeu ele, e o cara botou ele para jogar uma partida, pouquíssimo tempo, né? E nenhuma outra partida ele jogou. Inclusive, quando eu fiz esse vídeo, já tava com 0 minutos jogados. 0 minutos jogados na temporada. Então, acho que o trem da Copa do Mundo nessa temporada pro Endrick já passou, tá? Nesse ciclo passou. Agora é confiar nele para ele se preparar bem pro próximo ciclo, porque a idade ele tem, ele vai jogar outras Copas do Mundo, provavelmente, mas essa já tá muito tarde para ele. Acho que ele não vai conseguir se recuperar para poder brigar por vaga, né? Por mais que você ache que ele é o melhor 9 que a gente tem, a concorrência é grande, cara. Não só de quem já está lá, mas quem poderia estar e não tá. É o Pedro, por exemplo, que para mim é o melhor 9 que a gente tem. O Ancelotti cita ele, elogia ele e tal, mas ainda não convocou. E o Endrick, eu acho que ele não vai ser convocado mesmo, beleza? Mais uma aqui do Lucas. Jogador com auge curto que mais te encantou. Observação. Eu gostei muito do Claudinho em 2021. Observação deveria ser mais um exemplo, né? Que ele quis dizer. Auge curto e que eu mais gostei. Vou tentar fugir do Ronaldinho, tá? Cara, vou citar um cara do Botafogo, que jogou no Botafogo, Michael Suell. Cara, o Michael Suell, quando ele veio pro Botafogo em 2009, né, ele já tinha passagem pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, mas não era um cara, né? Pelo Paraná, ele ajudou o Paraná naquela classificação da Libertadores em 2006. O Paraná foi pra Libertadores via Brasileirão, entre outros nomes, com o Michael Suell no time.
Cara, o Michael Soares chegou no Botafogo sem expectativa e jogou muita bola, muita bola. Aí ele foi vendido pro Hoffenheim, voltou em 2010, voltou jogando muito bem. Aí ele lesiona o joelho, né? Tem um rompimento de LCA. Volta em 2011, jogando bem também. E ele joga bem até 2012, quando ele é vendido de novo. A primeira venda dele, né? Ainda em 2009, foi pro Hoffenheim, da Alemanha. A segunda é pro Udinese, da Itália. Depois o Michael Soares volta pro futebol brasileiro e nunca mais ele é o que ele foi. Ele não conseguiu ser tudo o que ele foi no Botafogo na Europa e nem quando ele retorna ao futebol brasileiro em nenhum outro clube. Ele joga no Galo, joga no Grêmio, joga no São Paulo. Não consegue reproduzir, ser de novo o Michael Soares que ele foi no Botafogo, que jogou muita bola, cara. Eu acho até que o Botafoguense, ele dá uma moral pro Michael Soares, é o craque das vacas magras, né? É um bom vídeo aí, né? Os craques das vacas magras aí que eu vi jogar em cada time grande do futebol brasileiro. Vou anotar isso aqui como uma pauta que surgiu agora aqui, né? O do Botafogo é o Michael Soares, tá? O Botafoguense, ele dá uma moral muito grande pro Michael Soares por ter jogado muito bem num período de vacas magras. Se a gente for pegar o que o Botafogo se torna depois, né, do período que o Michael Soares joga, até no período ali que ele pega um pouco, né, que é o período do Louco Abreu, né, depois o período ali do Seedorf, aí depois tem o período ali do Camilo, né, que vai para Libertadores, joga uma ótima Libertadores de 2017, né, e até depois chegar na era SAF, o Michael Soares vai ficar muito para trás de tantos jogadores aí que surgiram nesses períodos, mas para aquele período ali, o Michael Soares era tratado como um grande jogador da história ali recente do clube, né, pós 95 principalmente. E é o que eu falei, é o craque das vacas magras ali do Botafogo. Teve esse auge aí curtinho, tá? 2009, 2012, né? Com um intervalo de saída para a Europa em 2010 e um intervalo de lesão entre 2010 e 2011. Mas quando ele joga no Botafogo, nesse período aí de 2 anos e pouquinho, ele consegue jogar muita bola, tá? Com a camisa do Fogudo. Mais uma aqui do Lucas. Palpite para a final da Libertadores. Eita. Cara, palpite de quem vai ser campeão, eu não faço a mínima ideia. Eu acho que os dois times são bem nivelados, sabe, estão jogando em alto nível. Já tiveram os seus períodos de um jogar melhor que o outro. Eu acho que o Flamengo está mais preparado para jogos grandes. O Palmeiras, ele... Até contra o próprio Flamengo, né? Ele perdeu os 2 jogos do Brasileirão contra o Flamengo, por exemplo. Né? E os jogos contra os times do G6, ele venceu 1 no Campeonato Brasileiro. Por acaso foi contra o Botafogo. Enfim. Então o Flamengo está mais preparado para os jogos grandes. Então eu diria que o Flamengo tem uma pontinha de favoritismo. Mas, cara, o Palmeiras é um time que está muito mobilizado nesse tipo de jogo assim de mata-mata, né? Fez o que fez para se classificar na semifinal contra a LDU. É um time que tem que ser respeitado. Tem um treinador que sabe colocar na cabeça dos caras que não tem jogo perdido. Nunca. Nem antes, nem durante os jogos. Cara, se eu tivesse que fazer alguma previsão do jogo, não seria do palpite, não. Mas eu diria que o jogo vai para prorrogação. Não vai ter muitos gols. E não termina com 22 em campo. Vai ter expulsão nesse jogo. Não tô falando isso pra apostarem não, tá? Mas é a minha impressão aqui sobre o que vai rolar. A gente vai ter o pós da final da Libertadores aqui no canal. E vamos ter prévia tática também, como quase sempre a gente faz. Beleza? Obrigado, Lucas, pelas suas perguntas. André, qual a maior contratação da história? Da história. Cara, me veio 2 nomes na cabeça. Maradona no Napoli, né, que era um cara que estava... Ele chegou ao Barcelona, depois da Copa de 82, mas já negociado antes da Copa, né, vindo do Boca, como a grande estrela, o grande fenômeno do futebol mundial. Era o melhor jogador do mundo ali, naquele período já. Ele já chamava muita atenção na Argentina e na própria seleção.
né, no futebol argentino, com a camisa do Boca, antes com a camisa do Argentino Júnior e na própria seleção argentina. No Barcelona ele sofre com lesões, ele tem, né, até algumas doenças que atrapalham ele e também as questões extracampo, né? E a saída dele do Barcelona marca o começo, infelizmente, né, do vício dele em drogas, né, em cocaína. E aí ele vai para Nápoles já começando a fazer esse consumo e tal, mas muito em baixa. Ele saiu chutado do Barcelona, tá? Com um contrato rescindido, inclusive. E ele chega em Nápoles com a cabeça baixa, um time pequeno, um time... A Juventus, que é uma grande equipe da Itália, né, esnobando a contratação dele, uma possível contratação dele, né, o presidente falando que ele era baixinho, gordinho, e um jogador com esse perfil não chegaria a lugar nenhum. Até por isso ele escolhe ir para o Napoli para poder até calar a boca do presidente, com certeza calou, tá? Então o Maradona no Napoli foi o primeiro nome que me veio à cabeça, o segundo nome que me veio à cabeça foi Cristiano no Real Madrid. Né, um cara que era o melhor jogador do mundo, chegou, né, com um carro-chefe, né, de uma segunda proposta, né, do Projeto Galácticos, né, com o retorno do Florentino Pérez na presidência do clube. Então ele queria desafiar o Barcelona, que tinha acabado de ganhar a tríplice coroa e tal. Então contrata os dois últimos bolas de ouro, né, o Kaká e o Cristiano. O Kaká a gente sabe que não vingou tanto assim no Real Madrid, atrapalhado por lesões, e o Cristiano, que chegou com altos valores para a época, né, 94 milhões, se eu não me engano, de euros. E, mano, ele ganha tudo que ganha em 9 anos, ele consegue tudo que consegue, ele multiplica de tamanho, ele já chega muito grande no Real Madrid, quadriplica de tamanho, praticamente, né? Dentro do Real, se torna o maior artilheiro da história do Real, né? Possivelmente o maior jogador da história do Real, ganha títulos a rodo, né? Champions League foram 4, se eu não me engano, né? 14, 16, 17, 18, gols em finais, recordes, outras bolas de ouro com a camisa do clube, enfim. E depois de tudo isso, ele ainda consegue sair vendido por mais do que o clube pagou. Né? Ele foi vendido por 100 milhões pela Juventus, que era um valor baixo, mas foi um valor pagável, né? Já que ele pediu para sair do time, do clube. Então, um valor pagável por ele na época, ainda assim, era superior ao valor pago por ele na época. Então, também, ele gerou, além de tudo, do mérito esportivo, ele ainda gerou lucro para o Real Madrid, né, quando saiu. E eu não falei, né, sobre o sucesso desportivo do Maradona no Napoli, pô. O Napoli não ganhava nada, cara. O Napoli ganhou a Copa da UEFA e, se eu não me engano, 2 edições do Campeonato Italiano com o Maradona lá. Então, também teve muito sucesso desportivo. Então, fica entre esses dois aí, cara. Maradona no Napoli e Cristiano no Real Madrid. As 2 maiores contratações da história do futebol. Eu tenho que correr, porque 42 minutos já e ainda tem bastante pergunta. Mais uma aqui do André. Um jogador que você acha que seria muito maior se jogasse em outra época? Cara, eu tava falando isso com a minha mãe ontem, sobre o Pelé, tá? Que a gente tava vendo uma matéria, né? Uma discussão, até um debate, né, sobre uma fala do Cristiano, sobre todos os gols dele serem filmados e tal, isso ser um cutuco ali no Pelé. E minha mãe, que gosta muito de futebol, já falei isso aqui, né, chegou a dizer, pô, cara, mas o Pelé jogou lá na época dele, onde os caras não eram tão, né, não tinham a mesma qualidade do que os caras de hoje, o futebol de hoje é bem mais difícil de se jogar. Eu falei pra ela, pô, mãe, assim, pensa no futebol que era jogado lá pelo tempo do Pelé. O Pelé era um jogador acima do tempo dele, né? Onde chuteira pesava, bola pesada, uniforme, né, camisa era pesada, né, os gramados não eram os tapetes como são os melhores, né, da atualidade, os salários também não eram os maiores, até atrasavam bastante lá na época, né, do Pelé. Questões de fisiologia, medicina, também nem se compara ao de hoje. Agora traz o Pelé para o mundo de hoje, com fisiologista, né, com alimentação, com psicólogo, com tudo aquilo, e as questões de campo, né, a bola que pesa meio grama, chuteira leve, né, uniforme com o melhor material possível, né, salário em dia, os gramados perfeitos. Cara, o Pelé seria maior ainda se ele jogasse atualmente, tá? É um jogador muito acima do tempo dele. Se jogasse hoje em dia, então, ele não ia fazer 700 e poucos gols oficiais e 1.200 extraoficiais, não.
Ele ia fazer 2.000 gols oficiais se ele jogasse em tempos atuais, beleza? E a outra aqui do André. E o Neymar, mágico, hein? Cara, eu vou deixar pra falar do Neymar, até pra gente ganhar tempo aqui. Eu já vi que lá em cima tem outra pergunta aqui sobre o Neymar e eu vou responder meio que as duas aí ao mesmo tempo, tá? Mas eu já agradeço aí a participação do André. João Destro. Qual meio-campista que você viu jogar mais reuniu técnica, físico, armação, finalização e marcação? Boa pergunta, mano. Cara, talvez o Seedorf no Milan, né? Era um cara que ele podia fazer praticamente todas as funções do meio-campo, né? Primeiro volante eu acho que não, mas, pô, jogava de segundo ou terceiro homem de meio-campo, jogava de 10, jogava aberto pela esquerda. Ele tinha tudo. Ele tinha força física, tinha qualidade no passe, entrava na área para finalizar, marcava muito bem, tinha liderança, um dos mais completos aí que eu vi jogar, tá? E, graças a Deus, jogou no meu time também depois disso. Mas eu falo muito mais pelo auge, tá? Pelo grande Seedorf, o melhor Seedorf que eu vi na minha vida no Milan, beleza? Mais uma aqui do João. Dá para defender em bloco baixo no 5-3-2 sem ficar na roda por conta da segunda linha ter só 3 caras? Cara, ficar na roda ou não depende muito da execução de qualquer ideia, seja ela qual for, qualquer sistema tático for. Tá? Então, sim, é possível você conseguir ser sólido defensivamente jogando no 5-3-2 também. Assim como qualquer sistema tático tem falhas, né, tem pontos fracos. Um deles é isso, de você ter 3 jogadores no meio, mas dá para compensar, né, subindo alguém ali da primeira linha para a segunda, ou baixando alguém ali da dupla de ataque para poder compor esse buraco que pode ficar ali na segunda linha, seja dos lados, seja no meio, enfim. Mas dá. Em resumo, dá para defender bem em bloco baixo no 5-3-2 também, beleza? A terceira aqui do João Destro. Acho que o Rodri de 22 a 24 jogou mais que o Busquets em qualquer fase da sua carreira. Discorda? Ele primeiro dá uma opinião dele, né? E depois pergunta se eu concordo ou discordo dela. Cara, eu entendo essa sua opinião. Eu acho que, primeiro de tudo, tá? São 2 jogadores diferentes, de características diferentes. Eu sei que o que faz eles serem comparáveis é eles serem da mesma posição, da mesma estirpe tática, de ser aquele primeiro volante, passador e tudo mais, serem da mesma nacionalidade também, mas com certeza não existiria o Rodri sem o Busquets, tá? O Rodri até por jogar num time mais vertical, apesar de não se destacar por isso, mas um time, né, com menos passe pro lado, como era o Barcelona que o Busquets se destacou mais, era um cara que tinha mais pesada na área, o que finalizava mais de fora dela. Então, o Rodri era um jogador que ofensivamente mais completo do que o Busquets. Mas o Busquets fazendo o que ele faz e que o Rodri também faz muito bem, pô, nem se compara com o Rodri, cara. O Busquets fazendo o que ele faz de melhor, fazendo o que ele se destacou para fazer, é um dos maiores da história. Então, eu não concordo com a afirmação, mas eu acho que a sua afirmação está muito pautada nisso. O Rodri tem mais participação ofensiva do que o Busquets, fato. Os dois fazendo o que eles fazem de melhor e as demandas das suas próprias posições. Quem é melhor? Busquets, com certeza. Beleza? Acho o Busquets, inclusive, um jogador subestimado. Jonathan Silva, 07. Prefere o futebol mais globalizado de hoje ou quando cada país tinha sua forma mais específica de jogar? Cara, o futebol mais globalizado de hoje, né, um futebol moderno, ele acontece e se difunde porque ele consegue ser superior, né, ao futebol das escolas táticas e tal, que muitas vezes pararam no tempo. Então, por que todo mundo abriu mão das próprias escolas para jogar, né, um estilo de jogo moderno? Não que todo mundo esteja jogando a mesma coisa, tá? Mas as demandas do futebol moderno perdem coisas, né, que as escolinhas táticas não entregavam de uma forma, né, tão latente e tão completa, tá? Por exemplo, a escola brasileira de se jogar futebol era uma escola muito mais pautada na liberdade dos jogadores, intuitivamente falando, né, os dribles e tudo mais. Né, a escola italiana era uma escola mais defensiva e tal, pecava um pouco na questão ofensiva, depois estava quase tudo ali na figura do trequartista, né, que era um misto de camisa 10 e segundo atacante. Ou um camisa 10 que era segundo atacante, no caso. Perdão.
Então, isso aqui foi só para dar 2 exemplos. Então, o futebol de hoje, ele é taticamente e de um ponto de vista de ser mais completo e evoluído, melhor do que o futebol de ontem. Beleza? Isso aí em todos os sentidos. Então, eu prefiro, né, o futebol de hoje nas questões táticas, mas talvez eu ache e concorde que o futebol ali dos anos 90, anos 2000, até anos 80, ele era tecnicamente mais bem jogado. Beleza? É isso. Tinha mais craques, individualmente falando. Mas o futebol é coletivo, né? Não é individual. Valeu. Jonathan. Essa foi a única aí do Jonathan. Araújo Juliano 12. Aqui é a pergunta que ele faz sobre o Neymar, né? Hoje o Neymar está mais fora do que dentro da Copa? Sim, está mais fora do que dentro. Né? Um jogador que não consegue ter uma sequência de jogos sem se lesionar. Né? A gente viu aí nesse último jogo contra o Flamengo como ele está muito abaixo dos companheiros, até pela questão das lesões, a gente entende e tal. Mas, cara, as transições, os contra-ataques do Santos e os outros jogadores voando, correndo rápido e ele trotando, né? E isso não é questão de preguiça, porque ele não consegue mais realmente, ele não tem mais a intensidade, o corpo dele não consegue mais fazer aquilo, tá? E eu acho que não vai ficar muito melhor do que isso, né? Com o tempo, com uma possível sequência que ele possa ter, mas é um jogador frágil fisicamente hoje, pouco intenso, tecnicamente não tem feito mais a diferença nem num time que briga para não cair no Campeonato Brasileiro, onde a gente achou que ele voaria por ser um cara tão diferenciado. Então, se ele não consegue ser um dos melhores jogadores, nem individualmente falando, do Campeonato Brasileiro, imagina no nível que uma Copa do Mundo exige. Então, eu praticamente, se eu fosse o Ancelotti, não contaria mais com o Neymar para jogar a Copa, tá? E é isso. E aí eu já tô respondendo essa e a do André lá atrás, tá? Mais uma do Juliano. Qual foi o técnico que nos últimos tempos ficou mais a dever no Botafogo? Cara, vou pegar só da era SAF pra cá, tá? Eu não vou citar o Bruno Lage, porque o Bruno Lage pra mim foi injustiçado. Eu acho que a gente ficou muito mal acostumado com aquela campanha irreal do Luiz Castro. E aí quando a queda de desempenho veio com o Bruno Lage, depositou-se tudo na conta do Bruno Lage. Sendo que eu tenho pra mim, tá? Se o Luiz Castro tivesse continuado, a queda viria de qualquer jeito. A culpa não foi do Bruno Lage. Tá? Então o Bruno Lage não está dentro dessa. O Thiago Nunes, que chegou a seguir o Instagram aqui do nosso canal, né, do Pautas e Táticas. Pô, mano, os microfones foram muito problemáticos para ele, né, as entrevistas, né, como ele se isemia de culpa das partidas ruins, né, que foram feitas sob o comando dele. E então ele não foi feliz na sua passagem pelo Botafogo, aquela reta final de 23 e começo de 24. Né, o Renato Paiva. Tô citando aqui os técnicos que foram menos bem sucedidos na era SAF, tá? Renato Paiva, que foi depois do Arthur Jorge, que, porra, nem entra nessa conta aqui. Ele já chegou desprestigiado, né, pela torcida, que não queria que ele viesse, que depois da expectativa dos nomes que eram especulados, todos negando, né, as propostas e tal, e aí veio o que deu para contra-ataque, que foi o Renato Paiva. Cara, ele demorou a engrenar e acabou que ele foi demitido no melhor momento do trabalho dele, tá? Por conta de um Mundial em que ele encontrou uma estratégia mais defensiva, não abriu mão dela para enfrentar um Palmeiras, que era um time que dava para ter um pouco mais de trocação, e aí muitos depositaram na conta dele a perda do jogo, que foi por 1-0 só. Eu acho até que se ele tivesse sido mais corajoso no jogo, o Botafogo teria sofrido gol antes, talvez teria ficado mais perto de marcar também, talvez, mas teria sofrido gol antes, tá? E o Palmeiras tem mais time, é melhor time, tem melhores jogadores, estava mais bem azeitado, teve um ímpeto ofensivo muito grande e tendo mais espaço, com certeza finalizaria ainda mais no gol do Botafogo e fatalmente chegaria ao gol de um Botafogo que estava jogando na retranca, mais protegido em tese, então mais desprotegido, então conseguiria chegar ao gol bem antes. Eu fui contra a demissão do Renato Paiva, fui contra a contratação também, né? Mas a partir do momento que ele foi contratado, o trabalho estava evoluindo, eu permaneceria com o trabalho dele pelo menos até o final desse ano e depois trocaria. E agora o David Ancelotti, primeira oportunidade dele, né, de trabalhar no clube e de ser o treinador, né, de um clube, né? Eu tinha melhores expectativas em relação ao trabalho dele. Entendo as oscilações, mas às vezes eu perco um pouco a paciência com as escolhas que ele faz, sabe? De escalação, de
de mexer no time, às vezes de trocar durante o jogo, às vezes até em relação ao esquema tático, em relação à estratégia, algumas entrevistas dele também. Então eu esperava muito mais do David Ancelotti, talvez seja um erro de expectativa meu esperar mais de um cara que está no seu primeiro trabalho, mas eu acho que seria ele, cara, o cara que mais deixou a desejar aí desses últimos do Botafogo, justamente o atual treinador. Eu acho que ele vai acabar ficando, tá, pro ano que vem, porque ele tem um contrato longo e tal, e provavelmente não vai ter proposta para sair nesse momento. Tem até um acordo no contrato dele de que ele vai para a Copa do Mundo, fazer parte da comissão do pai dele, né, pela seleção brasileira, como um dos auxiliares aí. Não vejo o John Textor demitindo ele tão cedo. Então ele vai permanecer, mas eu não permaneceria não. Na virada do ano eu já trocaria. Beleza? É isso. Mais uma aqui do Juliano. Depois do Ancelotti, vem outro técnico estrangeiro dirigir o Brasil? Eu acho que o Ancelotti abriu a porta, cara. Acho que em algum momento vai ter outro estrangeiro. Não sei se vai ser imediatamente depois do Ancelotti, porque eu acho que até um dos futuros técnicos da seleção, não sei quando isso vai rolar, vai ser o Felipe Luiz, tá? É um dos mais bem preparados aí. Eu acho que o Fernando Diniz, em algum momento, vai ter uma segunda chance de trabalhar na seleção também. Mas eu acho que o Ancelotti abriu a porta e agora cada vez mais nomes estrangeiros grandes vão ser especulados na seleção e em algum momento a gente vai ter outro estrangeiro trabalhando na seleção também, tá? É isso. Valeu, Juliano. Felipe Gabriel. Qual seria a melhor utilização do Neymar no Santos? Como 10, cara. Eu não gosto muito dele jogando como falso 9, né? Ou como segundo atacante. Ele pode jogar de segundo atacante também. Ou como 10 ou como segundo atacante. Não vejo outra posição pra ele, tá? Felipe só fez essa dessa vez, então obrigado, Felipe. Irving Alencar, foi meu aluno, né, no curso de análise tática, um salve aí pro Irving. Concorda que hoje o Fluminense é maior que o Vasco? Mano, não concordo, tá? Respondendo diretamente sua pergunta, não concordo, mas eu acho uma perda de tempo tão grande a gente ficar comparando o tamanho de times que são grandes, que têm tradição, que tem grande torcida, inclusive a torcida do Vasco é maior do que a do Fluminense, que tem grandes títulos, e o Vasco tem títulos, alguns, né, que o Fluminense não tem. O Fluminense foi ganhar seu primeiro título internacional agora em 2023, né, o Vasco é campeão da América, né, desde 50 e pouco, né, 57, se não me engano, não, 40 e pouco, acho que na década de 40, aquele título que depois foi reconhecido como título sul-americano, não exatamente como Libertadores, mas como título sul-americano, né, da competição que foi precursora da Libertadores nos anos 40, depois em 98 ele também ganha a Libertadores, ele tem uma Copa Mercosul nos anos 2000, para quem gosta de falar de títulos para justificar a grandeza. Eu não sou um cara que faz isso, né, que usa os títulos como justificativa de que um time é maior que o outro, mas eu acho uma bobagem tão grande, cara. Meu time tem mais título que o seu, né, tem mais não sei o que o seu, então meu time é maior que o seu, porra. E assim, eu posso concordar que nos anos recentes o Fluminense tem sido mais competitivo do que o Vasco, sim, tem sido mais competitivo. Mas historicamente, falar que esse recorte já torna o Fluminense maior que o Vasco seria desconhecimento histórico da minha parte da história do Vasco, inclusive, tá? Eu vou pegar um pequeno parâmetro aqui, tá? Eu não sei qual é o time do Irving. Não sei, por exemplo, se ele é flamenguista. A maioria dos flamenguistas tem mais rivalidade com o Vasco do que com o Fluminense, inclusive hoje, tá? Tratam o Vasco como um rival maior, mais importante, tem até mais raiva do Vasco, mais ódio do Vasco, e a rivalidade não tem a ver só com qual time me incomoda mais, qual time me atrapalha mais, qual time ganha mais de mim, isso é muito pessoal de cada um. Mas eu acho que a maior rivalidade do Rio ainda é Flamengo e Vasco. Não é Flamengo e Fluminense, né, que é o Fla-Flu, que tá até no hino do Flamengo, inclusive. Mas o grande clássico do futebol carioca ainda é Flamengo e Vasco, independentemente da fase do Vasco, tá? Da ascensão do Fluminense, da ascensão do Botafogo, do momento do Fluminense e do Botafogo, o Vasco ainda é o grande rival do Flamengo. Se a gente entende que o Flamengo, por ter mais títulos, por ter mais torcida, né, por nunca ter sido rebaixado, esse é um outro parâmetro também, né, do rebaixamento, mas só para concluir esse pensamento aqui, se a gente entende que o Flamengo é o maior time do Rio de Janeiro, ele trata o Vasco como o seu grande rival, mais do que o Fluminense, tá? Pelo menos a grande maioria dos torcedores trata assim. E sobre rebaixamento, o Vasco caiu 4 vezes, né, e jogou 5 edições da Série B.
Pô, o Fluminense caiu, né, em 96, né, ele caiu em 96, em 97 ele cai para a Série C, ele joga a Série C em 98, ele deveria ter jogado a Série B em 99, inclusive em 98, ele joga, na verdade, em 97 ele cai da B para C, da A para B, e aí ele cai em 98 da B para C, isso. Em 98 ele cai da B para C, em 98 o Vasco tá ganhando a Libertadores. Em 99 ele joga a Série C, deveria ter jogado a Série B em 2000. Não existe o Campeonato Brasileiro de 2000, não, porque existe a Copa Avelange, e o Fluminense joga a Copa Avelange e não paga a Série B. Aí tem um episódio ali de 2013, onde o Fluminense cai no campo, é salvo ali com a perda de pontos, né, da Portuguesa, do próprio Flamengo, não é rebaixado também. Então, o Fluminense também tem as manchas na sua história em relação ao rebaixamento que o Vasco tem com os rebaixamentos que foram de fato confirmados e consumados. Então, assim, eu deixo muito mais isso aí pra torcida, pra conversa de bar, meu time é maior do que o seu, porque, cara, pra mim é uma bobagem muito grande, ficar comparando qual time é maior e tal, e eu acho uma perda de tempo. Dois times grandes, dois times de enorme tradição, enorme torcida, né, títulos, ídolos muito importantes, então... Mas, até por tudo isso, até por ter a sua opinião, eu não concordo que o Fluminense é maior que o Vasco. E historicamente não é também. Valeu, Irving. Topzera. Topzera fez as últimas perguntas aí, né? Passamos de 1 hora de vídeo. Gostou do novo formato do Paulistão? Acha que ficaria legal em alguma competição daqui? Gostei. Eu acho que foi uma solução interessante, né, para o número de datas que a CBF disponibilizou aí para os estaduais, e eu acho que vários outros campeonatos estaduais vão seguir o mesmo formato, né? O Campeonato Carioca já anunciou um outro formato aí, né, com 10 datas e tal, mas acho que futuramente pode adotar algo parecido. Beleza? Mais uma do Topzera. O meio de campo da Argentina tá bem servido depois que o Messi sair? Tá. Até porque o Messi não tá jogando como meio campista, né? Tá jogando de segundo atacante. Os caras têm McAllister, Lo Celso, Depou, Enzo Fernandes, Paredes, Thiago Almada, e deve ter vários outros jogadores aí também de muita qualidade. Porra, tá muito bem servido, sim. Beleza? Independente de ter o Messi ou não. E a terceira aqui do Topzera, que é um pouquinho mais comprida, né? Acha que dá para criar algumas jogadas ou treinar alguma tática no videogame e passar para a vida real? Tipo contra-ataques, defesas, etc. Não sei se fazem isso, mas seria bem legal testar isso. E seria bem da hora ver o posicionamento e treinos através de uma visão aérea. Pô, mano, levar a tática do videogame para a vida real, eu acho que faz pouco sentido. Porque a intenção do videogame é emular o que acontece na vida real. Né? Quanto mais o jogo for realista e parecido com a vida real, mais evoluído é esse jogo. Agora, tirar do videogame e levar para a vida real, eu acho muito, muito difícil. Algo começar no videogame e reproduzir do videogame para a vida real, eu acho bem difícil que aconteça, né? Bem impossível, na verdade. E sobre ver o posicionamento e tal de visão aérea, cara, nos treinos os técnicos costumam fazer isso, né? Ficar nos camarotes e tal. E recentemente a gente viu aí o Luiz Henrique no PSG comandando alguns jogos, né, da cabine com o microfone. Eu acho que poderia ser feito isso por algum outro membro da comissão técnica, porque é importante que o técnico esteja na beira do campo, mas foi algo aí que ele trouxe aí também, né, para os jogos atuais, beleza? Até agora, eu espero inclusive que seja a última pergunta, teve bastante pergunta, obrigado aí todo mundo que participou. Vou atualizar aqui para ver se tem mais, para não deixar ninguém sem resposta, tá? Não, essa foi a última pergunta mesmo, então muito obrigado a todo mundo aí que participou, né? Eu espero que o tamanho do vídeo não espante, né, muita gente, que vocês ajudem a engajar bastante o vídeo. Tá aqui pela primeira vez, pô, seja muito bem-vindo, espero ter conquistado aí a sua inscrição. Não conquistei, pô, tá com tempo aí? Assista mais vídeos aí do nosso canal para você ver se o nosso conteúdo tem qualidade ou não, se eu mereço aí sua inscrição, seu like, seu compartilhamento com os amigos, né? Seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos, seu hype, se possível, se ainda estiver disponível para você aí nessa semana, né? E também você comece a seguir também, né, o Instagram do Pautas e Táticas para participar da caixinha da próxima semana
por lá, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!